Uma ômega salvou um lobo ferido na floresta. Ele era o rei Lycan que todos temiam. Segredos vieram à tona. Traições foram reveladas. Um amor impossível nasceu entre a invisível e o imortal. E o destino de um reino inteiro mudou para sempre. Prepare-se, porque essa história vai tocar seu coração de um jeito que você nunca imaginou. Se você ama histórias de romance, superação e destino, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Lisandra aprendeu cedo que ser ômega significava não existir. 22 invernos carregados no corpo magro, mãos calejadas de servir, olhos baixos por obrigação. No reino de Varden, onde o sangue definia tudo, ela era menos que sombra. A mãe morrera quando ainda era pequena, deixando apenas um amuleto estranho e nenhuma explicação. O pai, curtidor endividado e cansado, casou-se novamente para não perder o teto. Maerwyn chegou com mãos firmes e sorriso doce diante de testemunhas, mas dentro de casa era outra coisa. Não batia por prazer, batia por medo de voltar à miséria. E Lisandra era moeda de troca, um meio de subir na hierarquia cruel de Brumáfria. Quando o pai adoeceu naquele inverno implacável, a madrasta encontrou a oportunidade que esperava. Um senhor menor, Edric de Howden, precisava de esposa para legitimar herança contestada. Não queria amor, queria selo e ventre. Em troca, quitaria dívidas e daria a Maerwyn posição entre criados nobres. Para uma mulher que conhecera a fome de verdade, era a salvação. Para Lisandra, era a sentença. A jovem viu tudo antes do anúncio. O escriba aquecendo cera, a madrasta alisando o avental com ansiedade satisfeita, o pai virando o rosto porque era fraco demais para contrariar. Não planejou fuga heróica, planejou sobreviver. Juntou moedas escondidas, ervas que aprendera a identificar, um manto remendado e o amuleto da mãe. Na véspera do registro do contrato, Maerwyn trancou sua porta por precaução, mas subestimou o quanto Lisandra conhecia aquela casa. Com lâmina pequena de couro, forçou o trinco da janela, cortou o dedo e aceitou a dor como preço da liberdade. Saiu para a noite sem olhar para trás, porque olhar era convite ao arrependimento. O caminho para além de Bruma Fria era proibido. As florestas ao norte pertenciam à coroa, guardadas por lobos enormes que não eram simples animais. Histórias falavam de Lycans, criaturas meio homens, meio feras, ligadas a juramentos de reino e a uma linhagem de reis que viviam tempo demais para serem humanos. Lisandra entrou na mata, porque era o único lugar onde Maerwyn não ousaria segui-la. Seguiu marcas de caçadores, bebeu de riachos rasos, escondeu-se durante o dia e avançou ao entardecer. Tinha um objetivo quase impossível: alcançar uma aldeia distante, onde monges acolhiam mulheres sem nome. No terceiro dia, encontrou o lobo. Não foi destino romântico. Foi seguir sinais de sofrimento que nenhum coração atento ignora. Marcas no solo, arrasto irregular, cheiro de sangue. Perto de um declive, havia um corpo enorme, negro como carvão molhado, respirando com dificuldade. Armadilha de ferro prendia uma pata, e cortes profundos denunciavam outras agressões. O medo veio primeiro, óbvio, irracional. Mas Lisandra percebeu algo. As armadilhas estavam onde não deveriam estar. Havia malícia, intenção. E se caçadores viessem buscar a presa, também caçariam gente desprotegida. Ela poderia fugir. Deveria fugir, mas não fugiu. Aproximou-se devagar, mantendo o corpo baixo, evitando o olhar direto. Cobriu a cabeça do lobo com um manto para diminuir estímulos. Usou a lâmina e uma pedra como alavanca para soltar a armadilha. O ferro era pesado, feito para prender e machucar. Suas mãos rasgaram, sangraram, mas ela continuou até conseguir. O lobo não atacou. Tremeu quando ela aplicou ervas esmagadas para estancar o sangue, mas permaneceu quieto, como se entendesse. Lisandra o conduziu para um abrigo entre rochas. Acendeu fogo pequeno com gravetos e pederneira antiga do pai. Não era romântico, era sobrevivência compartilhada.
O lobo acordou algumas vezes naquela noite, e ela manteve distância, dando água e carne seca. Em troca, ele se posicionou na entrada do abrigo sempre que ouvia ruídos distantes, como se também a protegesse. Nos dias seguintes, a floresta deixou de ser apenas fuga e virou prova. Lisandra procurava ervas sem se afastar demais, mantinha o fogo discreto, vigiava pegadas. O primeiro sinal de perigo veio com marcas de botas e restos de corda perto da armadilha. Não eram caçadores comuns, eram homens treinados, agindo com pressa. O lobo não era animal perdido. Alguém o queria morto. Ela não tinha motivo para se envolver em jogos de poder. Mas abandonar uma criatura que ela mesma tirara da armadilha era condená-lo à morte lenta. Sua gentileza não era ingenuidade. Era código íntimo que a mantinha humana apesar dos abusos. Quando a patrulha apareceu na distância com brasões cobertos por capas escuras, o lobo rosnando baixo confirmou. Era uma ameaça direta. Lisandra tomou decisão arriscada. Guiou o lobo por trilhas estreitas, passo a passo, usando tira de tecido amarrada ao próprio braço. Levou horas. Quase desmaiou. Mas continuou. A ligação entre eles cresceu em silêncio. O lobo aceitava a água da mão dela, e Lisandra percebeu algo perturbador. Havia inteligência demais na forma como ele a observava. Quando ela tropeçou em encosta e quase rolou até pedras, o lobo a alcançou mancando e puxou seu manto com cuidado, impedindo a queda. O gesto não era de animal comum. Lisandra sentiu gratidão e medo, porque se ele era mais do que parecia, então estava se envolvendo em algo que poderia esmagá-la. A tensão explodiu quando os perseguidores os alcançaram. Mercenários seguiram rastros de sangue, carregando besta e ganchos para imobilizar fera grande. Queriam matar o lobo e levar prova a alguém poderoso, ganhar ouro e proteção. Lisandra tentou esconder-se com ele entre árvores densas, mas rajada de vento traiu o cheiro do fogo apagado. Surgiram em círculo, comunicando-se sem palavras. Eram soldados a serviço de Senhor, que queria caos longe dos olhos da coroa. O lobo tentou se levantar, mas a pata ferida cedeu. Lisandra não correu. Não porque fosse corajosa por natureza, mas porque correr significava deixá-lo para morrer, e depois ser capturada de qualquer forma. Pegou tocha apagada e ergueu como arma, ordenando que recuassem. A voz saiu trêmula, mas firme o bastante para surpreender um mercenário. A hesitação durou pouco. Um deles avançou, agarrou seu braço, e o medo virou certeza de que perderia tudo. Foi então que a verdade se revelou. O lobo reuniu força de algum lugar impossível, e seu corpo mudou. Não como feitiçaria exibida, mas como manifestação de natureza escondida. Onde havia fera, ergueu-se homem alto, marcado por cicatrizes antigas, olhos carregando séculos de vigília. Era Alaric, o rei Lycan de Varden, aquele que muitos diziam imortal, governante cuja presença raramente era vista fora das muralhas do castelo. Patrulhava em segredo para investigar por que armadilhas reais haviam sido desviadas. Sua ausência alimentara rumores, e nobres ambiciosos usavam o silêncio para preparar golpes. A transformação não resolveu o perigo. Alaric ainda sangrava, estava fraco, e os mercenários reconheceram algo maior que pagamento: a chance de derrubar o trono. O líder, Garren, não era leal a ideais, mas ao próprio bolso. Sabia que Duque o recompensaria com terras se entregasse à cabeça do rei. Ordenou ataque imediato. Alaric lutou com precisão, não por fúria, mas por dever. Usava força contida para não se revelar monstro aos olhos de Lisandra. Mas eram muitos homens, muito aço. Lisandra não podia vencer soldados, mas podia alterar o terreno. Conhecia armadilhas de caçadores. Percebendo que mercenários se aproximavam por trilha estreita, correu para soltar corda que sustentava tronco caído. Quando rolou, interrompeu a formação e deu a Alaric abertura para desarmar Garren. O gesto custou caro. Mercenário a alcançou, derrubou, feriu seu ombro. Ela não desmaiou, porque sabia que cair no escuro da inconsciência
significava voltar a ser prisioneira do mundo. O combate terminou com mercenários rendidos ou fugindo. Alaric, tremendo de exaustão, poderia ter desaparecido na floresta e deixado Lisandra para trás. Não o fez porque vira nela algo raro, lealdade nascida de escolha, não de medo. Além disso, se a deixasse, seria caçada por quem agora sabia que estivera ao lado dele. A proteção tornou-se necessidade, não romance imediato. A decisão de levá-la ao castelo foi tomada com clareza política. Alaric sabia que a presença de Ômega camponesa nos salões despertaria desprezo e ataques. Sabia também que escondê-la seria admitir culpa. Escolheu enfrentar a corte, porque sua investigação sobre corrupção dependia de expor quem desviara armadilhas e contratara mercenários. E Lisandra, sem querer, tornara-se testemunha viva. A viagem até a fortaleza de Litharn foi feita com escolta convocada por sinal antigo. Alaric carregava bracelete de ferro com runas discretas que chamava a guarda animal, lobos gigantes treinados como companheiros juramentados da linhagem Lycan. Quando surgiram entre árvores, Lisandra quase recuou. Eram enormes, silenciosos, mas não a atacaram. Um deles, pelagem cinzenta e olhar atento, aproximou-se e cheirou o amuleto de Lisandra antes de aceitar sua presença. Aquilo a abalou, porque o amuleto da mãe nunca tivera função clara, e agora era reconhecido por criaturas ligadas ao rei. No castelo, a realidade social foi mais cortante que lâmina. Criados cochichavam, damas desviavam o olhar. Nobres lembravam que ômegas não tinham lugar perto do trono. O antagonismo principal não vinha de monstros, mas de gente. Entre eles, o Duque Severin, homem influente que há anos desejava enfraquecer a linhagem Lycan para governar por conselho controlável. Temia o reinado prolongado de Alaric. Temia a estabilidade que impedia nobres de expandirem domínio. Aliara-se a leis antigas sobre ômegas para controlar população e mão de obra. Ao descobrir que Ômega desconhecida salvara o rei, viu ameaça dupla, ao mito de superioridade da nobreza e aos planos secretos. Para ele, a presença de Lisandra precisava ser esmagada ou transformada em escândalo. Maerwyn, ao saber da fuga e do rumor de que Lisandra fora vista com escolta real, não sentiu remorso. Sentiu pavor de perder chance de ascender. Viajou até Litharn com Edric de Halden e petição escrita, exigindo que Lisandra fosse devolvida como propriedade prometida, alegando que fuga prejudicara contratos e honra. Acreditava que, diante da corte, Camponesa não teria defesa. Edric não queria sangue, mas queria o que julgava seu por direito, união que lhe daria legitimidade. Não era vilão por prazer, mas por ambição e medo de ruína. Enquanto isso, Alaric lidava com feridas antigas. Séculos de vida o haviam tornado cauteloso e solitário. Carregava culpa por cada vida perdida em conflitos e aprendera a não se apegar, porque a maioria morria enquanto ele permanecia. A ligação instintiva com Lisandra o inquietava. Ela o vira em fraqueza, cuidara dele sem exigir nada, e isso quebrava a armadura emocional que construíra. Lutava contra o impulso de protegê-la apenas por instinto Lycan, porque sabia que transformá-la em símbolo poderia destruí-la. Precisava oferecer escolha real, algo que ela nunca tivera. Lisandra enfrentava 2 objetivos imediatos. O primeiro, não ser devolvida à madrasta e ao casamento forçado. Contra isso, havia lei escrita e preconceito da corte. O segundo, não ser usada como peça política. Contra isso, havia a ambição de Severin e risco de ser vista como manipuladora que seduzira o rei. Começou pequena. Aceitou o trabalho dentro do castelo, não como serva comum, mas como assistente das estrebarias e da ala dos lobos gigantes. Sua habilidade com animais era evidente, e ali ficaria sob proteção indireta, longe de salões. A governanta Elowen, mulher rígida porém justa, tornou-se aliada por reconhecer em Lisandra disciplina e respeito às regras. Elowen tinha motivação clara: manter ordem do castelo e proteger a estabilidade do reino. Jovem Ômega em perigo era a faísca que podia incendiar tudo. Foi na ala dos lobos que surgiu o subtrama que amarraria o destino de Lisandra ao de Varden de forma concreta.
filhote de lobo gigante, recém-nascido e rejeitado pela matilha após adoecer, estava definhando. Os guardas animais eram símbolos do poder Lycan, e perder filhote significava mau presságio aos olhos do povo. Tratadores tentaram métodos tradicionais, mas o filhote não reagia ao toque de ninguém. Quando Lisandra se aproximou, ele acalmou. Ela não curou com magia. Usou paciência, calor, alimentação gradual e observação, percebendo que a criatura precisava de quietude e de alguém que não a tratasse como troféu. Salvá-lo exigiu noites sem dormir, cobrando dela preço físico e emocional, mas também lhe deu algo que nunca tivera: reconhecimento silencioso de quem viu seu esforço. Severin percebeu o que acontecia. Temia profecias antigas que circulavam entre Lycans, histórias de mão pequena que acalma a fera e revela a verdade. Não era prova concreta, mas em reino cheio de símbolos. Símbolos moviam multidões. Tentou agir sem se expor. Influenciou membros do conselho a exigir que Alaric prestasse contas sobre a ausência e sobre presença de Ômega no castelo. Paralelamente, mandou que Garen, o mercenário capturado, fosse silenciado antes de falar. Precisava impedir que a ligação entre armadilhas desviadas e sua casa fosse revelada. Alaric antecipou parte do movimento, porque era exatamente por isso que patrulhava em segredo. Sabia que armadilhas na floresta não eram um acidente, e que havia desvio de recursos reais, algo que só poderia ocorrer com o apoio de gente poderosa. A chegada de Merwin e Edric ao castelo, com documentos, acelerou tudo. Exigiram audiência formal. Em salão menor, diante de escribas e conselheiros, Merwin encenou dor e honra ferida, afirmando que Lisandra era ingrata e que fuga arruinara a família. Não se via como cruel. Via-se como alguém que lutara para sobreviver e agora tinha direito à recompensa. Lisandra sentiu o velho medo retornar. O impulso de baixar a cabeça quase venceu. O que a impediu foi lembrar do lobo ferido, do filhote salvo e do fato de que submissão só alimentaria novos grilhões. A corte tentou usar as leis contra ela. Severin citou decretos sobre tutela de ômegas e sugeriu que, para evitar escândalo, Lisandra fosse entregue à autoridade de casa nobre respeitável. Era forma de prendê-la e, ao mesmo tempo, atacar Alaric, insinuando que o rei agia por capricho. Alaric não podia simplesmente anular leis sem provocar guerra política. Precisava de prova de corrupção e de alternativa que parecesse justa aos olhos do povo. A prova começou a surgir pelo caminho mais humano, pela culpa e pelo medo. Jovem escriba do castelo, Tomás encontrou registros inconsistentes de armadilhas e autorizações de caça em nome de intendente ligado a Severin. Não era herói. Era homem comum aterrorizado de ser acusado se o desvio viesse à tona. Procurou Elowen em segredo, e Elowen levou a informação a Alaric. Não bastava para condenar Duque, mas era fio de verdade. Ao mesmo tempo, Garen, preso, tentou negociar liberdade em troca de nomes. Não era leal. Queria viver. Severin mandou veneno discreto para calá-lo. Mas Lisandra, trabalhando perto da enfermaria por causa do filhote doente, percebeu sinais estranhos nos alimentos destinados aos prisioneiros, porque aprendera sobre ervas e toxinas com a curandeira. Alertou o curador real a tempo. Garen sobreviveu e, diante do risco, falou. O depoimento de Garen, somado aos registros de Thomas, permitiu a Alaric convocar o Conselho Maior. A sessão foi perigosa porque Severin tinha aliados e podia virar a acusação contra o rei, alegando que tudo era invenção para proteger Ômega. Alaric então fez o que poucos reis faziam. Expôs sua própria vulnerabilidade como parte da verdade. Revelou que patrulhava porque suspeitava de traição e que fora ferido por armadilhas reais desviadas. Não pediu pena. Exigiu justiça. A presença de Lisandra como testemunha reforçou a narrativa, não por romance declarado, mas porque ela mostrava o quanto a corrupção atingia até camponesa que só queria fugir de abuso. Severin tentou o último movimento. Acusou Lisandra de ter provocado a armadilha, de ser isca, de ter se aproximado do rei para ascender.
Era a acusação crível para quem já desprezava ômegas. O que desmontou o ataque foi o símbolo vivo que ele não conseguiu controlar. O filhote de lobo gigante, agora mais forte, aproximou-se de Lisandra em pleno salão, ignorando todos os outros. Para os Lycans e para muitos no reino, a guarda animal não se deixava enganar por ambição humana. Aquele gesto não era prova legal, mas era impacto social. E, em reino rigidamente hierárquico, a opinião coletiva podia quebrar a arrogância de Duque. Com as provas e a pressão, Severin foi destituído e colocado sob custódia do próprio conselho até julgamento final, impedido de mobilizar tropas. Seus aliados perderam influência, e a rede de desvio de recursos foi desmontada. A punição não foi exibida com crueldade explícita, mas foi firme o bastante para restaurar ordem. Garen recebeu sentença reduzida em troca de cooperação, sendo enviado para trabalhos forçados distantes, longe de armas e de poder. Pagaria pelo que fez, mas não seria executado como espetáculo. Restava resolver Maewyn e Edric. Alaric entendeu que não bastava humilhar a madrasta. Era preciso impedir que ela ferisse Lisandra novamente e mostrar que o reino não tolerava abuso travestido de tutela. Elowen trouxe testemunhos de criadas de Bruma Fria que haviam conhecido Lisandra e visto marcas e privações. Thomas encontrou, entre papéis do escriba local, anotações de suborno feitas por Maewyn para acelerar o contrato. A madrasta foi julgada por falsidade e abuso sob leis de proteção doméstica do reino, leis raramente aplicadas a favor de alguém como Lisandra, mas que existiam para evitar revoltas camponesas. Sua punição foi perder o direito de tutela e ser enviada a serviço obrigatório em convento de trabalho, onde não teria poder sobre outros. Edric, confrontado com provas de coerção, teve a escolha de insistir e ser marcado como cúmplice ou recuar e buscar outra forma de legitimar herança. Ele recuou, não por bondade súbita, mas por cálculo e preservação. Sua ambição encontrou outro caminho por meio de alianças políticas e deixou Lisandra em paz, porque insistir agora significaria ruína pública. Ao longo de meses, Lisandra começou a existir de outro modo. O período que transformou sua vida não foi um único dia, mas cerca de 3 meses desde a noite da fuga até o julgamento no conselho. Nesse tempo, trabalhou, errou, suportou olhares e aprendeu protocolos. Teve vitórias pequenas e sacrifícios equivalentes. Para ganhar respeito, precisou abrir mão de esconder-se. Para manter o filhote vivo, perdeu noites e saúde. Para não ser usada, precisou aceitar ser vista ao lado do rei em momentos decisivos, mesmo com medo de ser odiada. Alaric também mudou. Continuou honrado e protetor, mas permitiu que sua solidão fosse tocada. Não transformou Lisandra em prêmio, e sim em parceira de propósito. Reconheceu publicamente que ela lhe salvara a vida, e que, por isso, tinha direito à proteção e posição. Para não quebrar a ordem do reino de forma brusca, criou o papel que fazia sentido na cultura de Varden, guardiã da ala da guarda animal, função respeitada por lidar com os símbolos vivos do trono. Assim, Lisandra não ascendeu por capricho, mas por mérito comprovado e necessidade do castelo. Elowen supervisionou sua formação, exigente para garantir que ninguém pudesse dizer que ela era apenas escolhida. O amuleto de Lisandra, por fim, teve explicação. Entre arquivos antigos, o erudito do castelo, Mestre Odran, identificou o símbolo. Era a marca de antiga casa juramentada aos Lycans, linhagem menor que fora apagada por intrigas décadas antes. A mãe de Lisandra não era nobre e escondida por romantismo, mas descendente distante de gente que perdera tudo e se misturara ao povo para sobreviver. O amuleto era lembrança de lealdade antiga, e os lobos o reconheciam porque eram treinados para reconhecer marcas de juramento. Isso não tornou Lisandra especial por sangue puro, mas deu coerência ao fato de os guardas animais aceitarem sua presença com rapidez e reforçou que ela sempre pertencera ao reino mais do que imaginara, mesmo vivendo como invisível. Foi em uma tarde clara de outono, quando as folhas começavam a dourar, que Alaric a encontrou no pátio interno. O filhote de lobo gigante corria ao redor dela, saudável e forte,
E Lisandra sorria de um jeito que ele nunca vira. Não era sorriso de serva grata ou de quem fingia felicidade. Era sorriso de quem finalmente pertencia a algum lugar. Ele se aproximou devagar, e ela ergueu o olhar. Não baixou a cabeça. Não recuou. Apenas esperou, porque aprendera que esperar não era fraqueza quando se fazia por escolha. Lisandra, ele disse, e havia peso naquela única palavra. Peso de séculos, de perdas, de solidão. Mas também havia algo novo, algo que ele pensara ter esquecido como sentir. Esperança. Meu rei, ela respondeu, e o título soou diferente em sua voz. Não era submissão, era reconhecimento. Alaric não era homem de muitas palavras. Nunca fora. Mas havia coisas que precisavam ser ditas, porque silêncio podia ser interpretado como indiferença, e ela merecia mais que isso. Você salvou minha vida. Mais do que isso, você me lembrou que este reino vale a pena ser protegido. Não pela lei ou pelo poder, mas pelas pessoas que escolhem gentileza mesmo quando o mundo lhes dá motivos para endurecer o coração. Lisandra sentiu algo apertar no peito. Não era dor. Era o oposto da dor. Algo que ela passara tanto tempo sem sentir que quase esquecera o nome. Pertencimento. Eu não sabia que era o rei quando o encontrei na floresta. Só sabia que havia alguém sofrendo, e eu. Não consegui deixar. Eu sei, ele disse, e havia suavidade ali, algo que poucos testemunhavam. E foi exatamente por isso que você chegou onde chegou. Não por destino ou profecia, por escolha. Sempre por escolha. Ele estendeu a mão, gesto simples, mas carregado de intenção. Lisandra olhou para aquela mão, grande e marcada por cicatrizes de batalhas e anos incontáveis, e depois olhou para as próprias mãos, pequenas e ásperas de trabalho e cuidado. Eram mãos diferentes, de mundos diferentes, mas se encontraram ali, naquele pátio, sob o céu limpo de Varden, e foi o suficiente. Eu não tenho sangue nobre, ela disse, porque precisava deixar claro. Precisava que não houvesse ilusões. Não tenho fortuna, não tenho nome que importe. Tenho apenas o que construí desde que cheguei aqui. Alaric segurou a mão dela com firmeza, mas sem pressionar. Você tem coragem, tem lealdade, tem a confiança dos guardas animais, o respeito de quem trabalha ao seu lado e a gratidão de um rei que pensava estar sozinho há tempo demais. Isso não é apenas algo, é tudo. As palavras ficaram suspensas no ar por um momento, e então ele falou o que havia decidido há semanas, mas esperara o momento certo para revelar. Quero que você seja minha rainha, Lisandra. Não porque preciso de herdeiros ou de aliança política, mas porque quando olho para o futuro, você está lá. E quando penso em governar este reino, quero que seja ao seu lado. O mundo pareceu parar. Lisandra ouviu o vento nas árvores, o latido distante dos lobos, os sons do castelo que se tornara seu lar. E dentro do peito, onde antes havia apenas vazio e dor, agora havia algo vasto e luminoso. Medo ainda existia, porque transformações assim assustam. Mas também havia certeza. Eu aceito, ela disse, e a voz não tremeu. Não porque você é rei, mas porque você me viu quando eu era invisível. Porque me deu escolha quando ninguém nunca tinha dado. Porque quando estávamos na floresta, feridos e perdidos, você confiou em mim tanto quanto eu confiei em você. Alaric puxou-a para perto, envolvendo-a em um abraço que não era possessivo, mas protetor. Era a promessa silenciosa de que ela nunca mais seria invisível, nunca mais seria descartável. E Lisandra, pela primeira vez em toda a sua vida, permitiu-se descansar contra alguém sem medo de ser machucada. O casamento foi anunciado 3 semanas depois, e a corte reagiu exatamente como esperado, com escândalo, sussurros e resistência. Mas Alaric não pediu permissão. Informou, e deixou claro que qualquer um que desejasse contestar sua escolha estava livre para apresentar objeções formais perante o conselho completo, sabendo que isso significava enfrentar não apenas o rei,
mas as provas de lealdade e mérito de Lisandra. Ninguém se apresentou. A cerimônia foi realizada no pátio interno do castelo, sob as estrelas, com a guarda animal presente como testemunha. Não houve ostentação desnecessária ou exibição de riqueza. Houve respeito, solenidade e a presença de todos aqueles que haviam visto Lisandra crescer de fugitiva a guardiã. Elowen estava lá, de pé com postura rígida, mas olhos brilhando de orgulho contido. Thomas, o escriba que encontrara as provas, estava lá, ainda nervoso, mas sorrindo. Até o curador real, que salvara Garen do veneno, estava presente, porque entendia o peso daquele momento. Lisandra usava vestido simples, mas bem feito, em tons de cinza e azul, cores que não tentavam imitar a nobreza, mas honravam sua origem. No pescoço, o amuleto da mãe, agora polido e restaurado, brilhava discretamente. Alaric usava as roupas formais de rei, mas sem coroa. Quando perguntado por quê, ele respondeu que naquele dia não era apenas rei, era homem fazendo juramento a quem escolhera. As palavras do juramento foram tradicionais, mas quando chegou o momento de Lisandra falar, ela adicionou algo próprio. Prometo honrar este reino, não porque nasci para isso, mas porque escolho isso. Prometo ver as pessoas que são esquecidas, porque já fui uma delas. E prometo ficar ao seu lado. Alaric, não como sombra, mas como igual, porque foi assim que você me ensinou a existir. Quando o erudito os declarou unidos perante as leis de Varden e os olhos dos guardas animais, o filhote de lobo gigante uivou, seguido pelos outros. O som ecoou pelas muralhas e além, alcançando até os vilarejos distantes, e as pessoas pararam para ouvir, porque aquele não era som de guerra ou ameaça, era celebração. A festa que se seguiu foi modesta para padrões reais, mas memorável por outros motivos. Alaric e Lisandra caminharam entre as mesas, conversaram com criados e soldados, e Lisandra dançou com Elowen, para a surpresa e alegria secreta da governanta. Quando alguém tentou fazer brinde exagerado sobre a ômega que conquistou o rei, Alaric interrompeu com firmeza. Lisandra não me conquistou. Ela me salvou. E depois, nós escolhemos um ao outro. Há diferença. As palavras foram lembradas e repetidas, virando parte da história que seria contada nos anos seguintes. A noite terminou no quarto do rei, agora deles, e pela primeira vez desde que se conheceram, estavam verdadeiramente sozinhos, sem perigo imediato, sem olhares julgando. Lisandra ficou perto da janela, olhando a lua sobre as árvores, e Alaric se aproximou por trás, envolvendo-a com cuidado. Tem medo? Ele perguntou baixo, porque conhecia peso de mudanças assim. Tenho. Ela admitiu sem hesitar. Mas não é medo de você. É medo de não estar à altura do que este lugar exige. Alaric virou-a suavemente para encará-lo. Você já provou que está. Mas não precisa provar novamente amanhã. Ou depois. Você só precisa ser quem você é, Lisandra. A mulher que cuida de feridas, que salva o que está perdido, que enfrenta o medo com coragem. Isso sempre será suficiente. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, sentindo as linhas gravadas por tempo e batalha. E você, tem medo? Ele sorriu, coisa rara e bonita. Tenho. Medo de perdê-la. Medo de que o peso de ser rainha a esmague. Mas mais do que medo, tenho esperança. E isso para alguém que viveu tanto quanto eu, é raro. Eles se beijaram então, não com pressa ou desespero, mas com a certeza de quem sabia que havia tempo. Tempo para construir, tempo para errar, tempo para crescer juntos. E quando finalmente deitaram, entrelaçados sob os lençóis simples, mas limpos, Lisandra percebeu que pela primeira vez na vida, não estava com medo da manhã seguinte. Estava curiosa. Estava pronta. Os meses que se seguiram ao casamento foram de aprendizado constante. Lisandra não se tornou rainha perfeita da noite para o dia. Cometeu erros de protocolo, hesitou em decisões públicas, e houve momentos em que a pressão quase a quebrou. Mas Alaric estava ao lado,
não resolvendo os problemas por ela, mas oferecendo apoio quando necessário. E Elowen, promovida a conselheira informal, ajudou a navegar as águas traiçoeiras da política de corte, com a mesma firmeza que usara para ensinar organização de despensas. Lisandra começou a implementar mudanças pequenas, mas significativas. Estabeleceu que criados pudessem apresentar queixas formais sem medo de retaliação. Criou fundo de ajuda para famílias camponesas em dificuldade, financiado por multas aplicadas a nobres que desrespeitassem leis trabalhistas. Organizou reuniões mensais onde qualquer pessoa do reino podia solicitar audiência com a rainha, não para pedir favores, mas para trazer questões que precisavam de atenção. No começo, poucos apareceram. Com o tempo, as filas cresceram. E Lisandra ouvia, anotava, investigava. Nem sempre podia resolver tudo, mas sempre garantia que as pessoas fossem vistas. Porque ela lembrava o que era ser invisível. Quando surgiram críticas, e sempre surgiam, de nobres que a chamavam de rainha pretensiosa ou camponesa com ideias acima de sua posição, Alaric deixou que ela decidisse como responder. E Lisandra, em vez de confrontar com raiva, confrontou com resultados. Mostrou que os fundos de ajuda diminuíram revoltas. Mostrou que as audiências públicas expuseram corrupções menores antes que virassem crises maiores. Mostrou que ouvir não era fraqueza, mas ferramenta de governança. Houve, claro, quem tentou desafiá-la de formas mais perigosas. 1 ano após o casamento, um lorde menor chamado Brentwood tentou contestar a legitimidade da união, argumentando que ômegas não podiam legalmente casar com alfas da linhagem real sem aprovação de conselho de anciãos. Um conselho que, tecnicamente, existia apenas em leis antigas e esquecidas. Era a tentativa clara de criar crise constitucional. Alaric poderia ter esmagado Brentwood com força. Lisandra pediu permissão para responder de outra forma. Em audiência pública, ela leu as leis antigas que Brentwood citara, e depois leu as emendas e revogações que haviam sido feitas ao longo dos séculos, muitas das quais Brentwood convenientemente ignorara. Então, com voz calma, mas firme, perguntou se ele desejava realmente retornar a todas as leis antigas, incluindo aquelas que limitavam o poder de lordes menores e davam ao rei autoridade absoluta sobre terras contestadas. Brentwood recuou, rapidamente. A vitória não foi por humilhação, mas por demonstração de que Lisandra não era ignorante das leis que tentavam usá-la, e que ela estava disposta a usar as mesmas ferramentas contra quem a atacasse. 2 anos após o casamento, Lisandra descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com alegria por alguns e com medo calculado por outros. Porque agora não era apenas questão de quem governava, mas de quem herdaria. E as leis sobre herança em linhagens mistas, especialmente envolvendo licãs e ômegas, eram nebulosas na melhor das hipóteses. Alaric estava radiante de um modo contido e cuidadoso, porque ele sabia que gravidez em sua linhagem era diferente. O filho teria sangue Lycan, poderia manifestar transformação, poderia viver tempo estendido. Mas também teria sangue ômega, o que significava que poderia enfrentar preconceitos que nem mesmo a posição de filho do rei eliminaria completamente. Lisandra estava assustada, mas determinada. Consultou curadores, leu registros antigos, conversou com Elowen sobre como proteger a criança de olhares venenosos. E Alaric, pela primeira vez em séculos, sentiu medo verdadeiro. Não medo de batalha ou traição, mas medo de que algo desse errado, de que ele perdesse Lisandra ou a criança, de que sua maldição de viver além dos outros se tornasse peso para sua própria família. A gravidez foi difícil. O corpo de Lisandra, acostumado a trabalho pesado, mas não preparado para a intensidade de carregar filho Lycan, sofreu. Houve momentos de dor intensa, momentos em que o curador real ficou a noite toda ao lado dela, e momentos em que Alaric segurou sua mão e prometeu que, se ela pedisse, ele faria tudo parar. Ela nunca pediu. 6 meses de gestação, durante uma noite de tempestade. O trabalho de parto começou cedo demais. O castelo entrou em silêncio tenso. Elowen coordenou os criados com eficiência militar. Thomas rezou em um canto esquecido.
E Alaric, pela primeira vez em séculos, sentiu-se completamente impotente. O parto durou 14 horas. Houve momentos em que o curador trocou olhares sombrios com suas assistentes. Houve momentos em que Lisandra gritou não de dor, mas de determinação, recusando-se a desistir. E houve o momento em que Alaric, ajoelhado ao lado da cama, sussurrou que a amava mais do que qualquer reino, mais do que qualquer vida longa, mais do que qualquer poder. E então, no amanhecer de um dia cinzento e frio, um choro agudo rasgou o silêncio. A criança era pequena, mas forte. Menino, com olhos escuros que pareciam antigos demais para recém-nascido, e um choro que fez os lobos gigantes uivarem em resposta. O curador o limpou com mãos trêmulas de alívio e o colocou nos braços de Lisandra. Ela olhou para o filho, para aquele ser minúsculo que quase a matara ao nascer, e sentiu algo tão grande que não cabia em palavras. Não era apenas amor. Era responsabilidade, esperança, medo e propósito, tudo misturado em um pacote pequeno e quente que agarrava seu dedo com força surpreendente. Ele é perfeito, ela sussurrou, voz rouca de exaustão. Alaric, que vira incontáveis nascimentos ao longo dos séculos, que já fora pai em vidas passadas e perdera filhos para o tempo, olhou para aquele menino e sentiu algo que pensara ter perdido. Renovação. Ele é nosso, disse, e havia peso naquela palavra. E ele vai crescer em um reino melhor do que aquele em que você e eu crescemos. Lisandra olhou para ele, e nos olhos dela havia desafio suave. Então precisamos garantir que seja verdade. Eles chamaram o menino de Erindor, nome antigo que significava aquele que une, porque ele unia linhagens, unia histórias, unia esperanças. O crescimento de Erindor foi observado com atenção por todo o reino. Alguns esperavam sinais de transformação precoce, outros esperavam fraqueza. O que viram foi criança curiosa, gentil com animais como a mãe, forte de vontade como o pai, e notavelmente inteligente. Aos 3 anos, ele já acompanhava Lisandra nas audiências públicas, sentando quieto e observando como ela ouvia as pessoas. Aos 5, corria com os filhotes de lobo gigante, e eles o aceitavam como parte da matilha. Quando Erindor manifestou sua primeira transformação, aos 7 anos, não foi por raiva ou medo, foi porque viu um cordeiro ferido preso em cerca e quis alcançá-lo para ajudar. A mudança foi suave, instintiva, e quando voltou à forma humana, estava confuso, mas não assustado. Lisandra e Alaric explicaram com paciência o que ele era, o que herdara, e o que isso significava. Não esconderam a verdade, mas também não a transformaram em fardo. Erindor cresceu em reino diferente daquele que Lisandra conhecera. As leis sobre ômegas foram reformadas, lentamente mas consistentemente, ao longo dos anos. Não desapareceram da noite para o dia, porque mudança assim nunca é rápida, mas foram suavizadas, questionadas e eventualmente substituídas por leis que reconheciam direitos básicos, independentemente de designação. A transformação de Varden não foi apenas política, foi cultural. Lisandra, por meio de exemplo e insistência gentil, mudou a forma como as pessoas viam poder, liderança e valor. Crianças cresceram ouvindo histórias da rainha, que começara como fugitiva, e aprenderam que origem não definia destino. Houve resistência. Sempre havia. Houve nobres que murmuravam, conspiradores que tentaram desestabilizar o reino, momentos de crise onde parecia que tudo retrocederia. Mas Alaric e Lisandra enfrentaram cada desafio juntos, não como rei perfeito e rainha perfeita, mas como parceiros que aprenderam a confiar um no outro. Quando Lisandra completou 40 anos, ela encontrou fios grisalhos no cabelo e linhas no rosto. Alaric não mudara, porque tempo não o tocava da mesma forma. Ela sabia, desde sempre, que ele haveria envelhecer enquanto ele permanecia. Pensara que isso a assombraria, mas descobriu que não, porque cada linha, cada cicatriz, cada marca era prova de que vivera completamente. E Alaric, ao traçar com o dedo o rosto dela,
Disse que preferia testemunhar uma vida inteira de mudanças nela do que séculos de vazio. Erindor cresceu para se tornar líder respeitado, equilibrando a força Lycan com a empatia que aprendera com a mãe. Casou-se com mulher de origem modesta, para desespero de alguns nobres e alegria silenciosa de Lisandra. E teve filhos que carregaram a linhagem adiante. Lisandra governou por 32 anos ao lado de Alaric. Não foram anos fáceis. Houve guerras pequenas, crises econômicas, desastres naturais e conflitos internos. Mas também houve crescimento, justiça expandida, pessoas sendo vistas, e um reino que lentamente aprendeu a valorizar mais do que sangue e hierarquia. Quando ela estava com 54 anos, no inverno mais frio em décadas, Lisandra adoeceu. Não foi súbito, foi gradual. Um cansaço que não passava, uma tosse que piorava, forças que esvaíam. Os curadores tentaram tudo, mas sabiam que havia limites. Ela vivera a vida completa, trabalhara além do que corpo podia suportar, dera tudo o que tinha ao reino e à família. Alaric, pela primeira vez desde que se conheceram, sentiu desespero verdadeiro. Não havia inimigo para lutar. Não havia problema que força ou estratégia resolvesse. Havia apenas a realidade de que ela era mortal, e ele não. Lisandra, deitada na cama que compartilharam por décadas, segurou a mão dele e sorriu. Não era sorriso triste. Era sorriso de quem vivera exatamente como queria. Não fique preso em dor, Alaric. Você tem séculos pela frente. Viva-os. Governe bem. Lembre-se de mim. Mas não pare. Ele apertou a mão dela e pela primeira vez permitiu que as lágrimas caíssem. Como eu continuo sem você? Ela tocou o rosto dele com mão trêmula. Do mesmo jeito que continuei depois de fugir de Merwin. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. Você me ensinou isso mesmo sem perceber. Lisandra morreu 3 dias depois, em paz, cercada por Alaric, Erindor e Elowen. Os lobos gigantes uivaram no momento exato em que seu coração parou, e o som ecoou por todo Varden. O reino inteiro soube, naquele instante, que havia perdido rainha que nunca deveria ter sido rainha, mas que transformara tudo ao ser exatamente quem era. O funeral foi imenso. Pessoas de todos os cantos do reino vieram prestar respeito. Não apenas nobres, mas camponeses, criados, ex-prisioneiros que ela ajudara a reformar, crianças que cresceram sob leis mais justas que ela defendera. E todos tinham histórias. Histórias de como ela ouvira, como ajudara, como vira gente onde outros viam apenas números ou hierarquia. Alaric não desmoronou. Não porque não sofria, mas porque prometera a ela que continuaria. Governou por mais séculos, fiel à memória dela, implementando cada mudança que haviam planejado juntos. E quando eventualmente passou o trono para Erindor e depois para os descendentes seguintes, garantiu que a história de Lisandra nunca fosse esquecida. Ela virou lenda. A rainha invisível que salvou o reino. A ômega que mudou Varden. A mulher que amou um rei imortal e fez cada dia valer a pena. E Alaric, até o fim de seus dias intermináveis, carregou o amuleto dela, polido e cuidado, lembrando que às vezes a coragem mais verdadeira não está em ser invencível, mas em escolher gentileza quando o mundo oferece crueldade. E que amor verdadeiro não é eterno porque dura para sempre, mas porque transforma tudo enquanto existe. Nos anos que se seguiram, Varden floresceu. As reformas de Lisandra se enraizaram. Ômegas ganharam direitos, proteções legais, acesso à educação e posições de poder. Não foi transformação instantânea, mas foi real. E cada geração construiu sobre o que a anterior começara. O filhote de lobo gigante que Lisandra salvara, agora velho e respeitado líder da guarda animal, viveu até a idade impressionante para sua espécie. Quando morreu, foi enterrado nos jardins do castelo, perto de onde Lisandra fora enterrada. Os lobos que vieram depois aprenderam a honrar aquele lugar, como se soubessem instintivamente que algo importante acontecera ali. E em noites claras, quando a lua estava cheia e os lobos uivavam,
Algumas pessoas juravam ouvir, misturado ao som, um eco distante de risada suave. De alguém que, mesmo partindo, deixara a marca tão profunda que nem o tempo conseguia apagar completamente. Lisandra não nascera rainha. Nascera invisível, ignorada, abusada e esquecida. Mas escolhera, momento após momento, decisão após decisão, ser gentil quando podia ter endurecido, ser corajosa quando podia ter fugido, ser justa quando podia ter sido vingativa. E isso, no final, foi o que importou. Não o sangue que corria nas veias, não os títulos ou as roupas finas, mas as escolhas, sempre as escolhas. E o reino, por gerações, lembrou-se disso. Porque algumas histórias não são sobre destinos grandiosos escritos nas estrelas. São sobre pessoas comuns que decidem ser extraordinárias, não porque nasceram para isso, mas porque escolhem ser, todos os dias, até o último. E essa foi a maior lição que Lisandra, a ômega que salvou um lobo ferido e mudou um reino inteiro, deixou para trás. Que ninguém é invisível se alguém escolhe ver. Que ninguém é fraco se alguém escolhe acreditar. E que amor verdadeiro não precisa ser eterno para ser real. Só precisa ser escolhido, todos os dias, até o fim.